Olá, estamos começando nosso terceiro dia da jornada de Reiki e eu estou muito feliz de estar aqui novamente contigo. E eu quero saber, você também está animado, animada, pelo menos curioso aí para saber o que vem hoje? Espero que sim. E vamos começando. Enquanto vocês vão chegando, vão sentando aí, se preparando, eu vou me apresentar. Eu não comecei a jornada me apresentando, eu comecei falando, né, sobre os 5 princípios do Reiki. Ontem a gente falou sobre o que é o Reiki, falamos um pouco sobre energia. E aí eu vou começar me apresentando, mas tem bastante coisa para hoje, tá? Então fica aí, eu prometo que eu vou ser breve. Então, para quem não sabe, acho que agora você já sabe, né? Mas enfim, meu nome é Aline, eu sou terapeuta holística, né? Eu trabalho com reiki, barras de axis, sou numeróloga, aromaterapeuta e etc, 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 né? Então, eu sou geminiana, então eu gosto de muitas coisas, de estudar muitas coisas, mas o meu foco hoje maior é com o reiki. E por isso que a gente está aqui numa jornada de reiki, né? Eu sou mestre em reiki, eu tenho, eu já dei vários cursos, né? Teve curso presencial, e aí quando veio essa pandemia, esse momento meio estranho aí que a gente está vivendo, eu acabei criando um curso online. Hoje eu tenho o nível 1 e o nível 2 online, né? 100% online, inclusive a iniciação, mas claro, para quem é de Porto Alegre, eu já me ofereci para iniciar presencialmente, até para conhecer vocês. Eu adoraria conhecer todas as pessoas que estão aqui comigo, mas eu sei que hoje é difícil, a gente tem pessoas aí de vários lugares diferentes. Mas enfim, então assim, vocês já sabem algumas coisas da minha história que eu fui contando aqui para vocês, né? Mas eu já fui formada, não, eu sou formada em história, né? Eu já fui historiadora, já fui professora e foi assim um terror, né? Para vocês terem noção, a minha carreira como professora de história durou no máximo 2 meses e eu saí correndo. Mas, claro, isso teve todo um motivo por trás, né? Eu vou falar pouquinho, eu não vou entrar muito nisso, né? Mas eu fui dar aula em outra cidade, eu não estava morando em Porto Alegre na época. Eu voltei para minha cidade natal, né? Lá em 2010, 2011, eu acho que foi. E eu fui dar aula, então, em 2 escolas diferentes, lá em Santana do Livramento, que é a cidade onde eu nasci. E a experiência foi bem traumática, né? Eu não tinha paciência, eu não tinha tolerância, eu não sabia o que fazer com crianças na época, porque eu dava aula para o ensino fundamental e médio, né? E aí, no meio de tudo isso, um belo dia, não tão belo, eu fui levar um projeto num centro beneficente, né? E eu acabei. Só um minuto. E eu acabei, então, sofrendo um acidente de carro. Foi um acidente meio chatinho que me deixou 3 meses de castigo, onde eu fiquei olhando para o teto durante 3 meses, mas assim que eu me recuperei, eu sabia que eu não queria mais continuar dando aula. E aí eu acabei voltando, então, para a cidade onde eu morava, que era Porto Alegre, na capital aqui do Rio Grande do Sul, e fiz uma mudança e uma transição de carreira bem maluca, né? Porque não foi algo pensado, não foi algo assim, não, eu vou tirar um ano sabático para descobrir o que eu quero fazer. O que eu fiz na época foi simplesmente olhar as possibilidades. Eu fiz a prova lá do Enem, acabei tirando uma nota boa, o que me abriu um leque de possibilidades, e eu acabei optando na época por fazer sistemas de informação, que é a minha segunda graduação. E aí eu atuei aí na área de tecnologia da informação durante 6 anos, até que chegou um belo dia que não deu mais também, mas dessa vez foi mais estruturado, foi mais pensado tudo isso, né? Porque eu conheci o Reiki lá em 2014, eu acho, e desde aquela época já tinha despertado em mim esse desejo, essa vontade de trabalhar com isso, de ajudar as pessoas a transformar a vida das pessoas de uma forma mais efetiva do que eu fazia no ambiente de trabalho que eu estava. E aí, em 2018, foi o momento, né? Eu me formei em sistemas de informação, e aí chegou o momento que eu resolvi largar a área de tecnologia, então eu pedi demissão da multinacional que eu trabalhava para atuar como terapeuta. E aí foi um processo bem
difícil, né? Porque eu não tinha, na época, eu confesso, né? Eu não tinha clientes, eu não tinha espaço para atender, eu não tinha nada, eu só tinha o desejo, a vontade. E foi isso que me fez, então, entrar nessa área, ir para a área de terapias alternativas, terapias holísticas, e hoje eu não saio disso de jeito nenhum, porque eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E aí, agora a gente chega no hoje, né? Então, hoje eu sou mestre em Reiki e eu dou cursos de Reiki, então, né? Eu já tenho vários alunos, alguns no presencial, a maioria, na verdade, né? Mas aí, quando veio esse momento aí de pandemia, eu levei um tempo, pensei se fazia sentido eu fazer esse processo online, né? À distância, no caso. E aí o chamado veio, foram meses estruturando tudo isso. E aí eu criei, então, o curso de Reiki online. Hoje eu tenho o nível 1 e o nível 2 de forma online. Estou criando aí um curso novo também de chakra terapia, que em breve vai ser lançado. Vocês vão ser avisados, fiquem tranquilos. Mas, de qualquer forma, a gente começou ontem, então, a falar sobre o que é o Reiki. A gente falou um pouco sobre energia, um pouco bastante, né? Foi mais sobre energia, inclusive, do que sobre Reiki. E aí, hoje a gente vai continuar esse trabalho. Só vamos relembrar os 5 princípios, só para a gente não esquecer deles, porque eles são o que rege toda a nossa jornada. Então, eu te convido nesse momento a relembrar os 5 princípios. Vamos lá? Hoje eu não vou explicar de novo, porque eu já falei sobre eles nos primeiros 2 dias, então eu só vou falar quais são. E aí, se ficar de uma forma diferente, tá tudo certo. Lembrando, né, que os princípios eles foram traduzidos do japonês, então a gente tem várias versões diferentes aqui. Então, somente por hoje, elimina a preocupação. Vamos fazer de uma ordem diferente aqui. Somente por hoje, elimino a raiva. Somente por hoje, trabalho honestamente. Somente por hoje, sou gentil com todos os seres vivos. E somente por hoje, sou grato, sou grata. E aí, nesse momento, eu te convido novamente para a gente agradecer. Então, entra aí, vai para o chat agora e escreve 3 motivos pelos quais você é grato, é grata, e tenta fazer algo diferente do que você já fez nos 2 primeiros dias, tá bom? Vamos lá? Então, eu também vou escrever aqui e eu vou dar uns segundinhos aí para você, mas eu quero que você traga a primeira coisa que vem à sua mente, as 3 primeiras coisas, tá bom? Vamos escrever? Só mais um pouquinho. Bom, vamos continuando então. Espero que você tenha feito aí seus agradecimentos e que isso já esteja se tornando aí algo, uma rotina na sua vida a partir de agora. Agradecer é a graça de ser, né? Assim como reclamar é clamar novamente aquela coisa que tu não quer, tu fica lá pedindo para o universo, né? Fica ali o tempo todo, me manda mais, né? A gente faz o oposto do que a gente deveria fazer. Então, agradecer, relembrando, é a graça de ser. Então, você agradeceu, a gente já mudou a nossa frequência, a nossa vibração nesse momento. Então, show de bola, vamos continuando, né? Então, ontem a gente falou sobre energia, eu expliquei para vocês que nós somos energia, que tudo é energia e que é muito importante a gente cuidar da nossa energia. E eu espero que você tenha olhado com mais carinho para a sua caixa de entrada, para as coisas que você vem consumindo, que você vem trazendo aí para a sua vida, tá? E aí a gente falou também sobre o que é o Reiki, que é essa energia linda de amor incondicional, de amor universal, que a partir do momento que você é iniciado no Reiki, você se conecta com essa energia linda, né? Que só faz o bem e que a gente pode, então, equilibrar os nossos centros de energia, que não é assunto de hoje, mas vocês vão entender em breve também o que é isso. Mas, então, a gente equilibra o nosso corpo, os nossos corpos. Isso também eu vou explicar mais para frente, tá? E com isso, a gente acaba tendo mais bem-estar, mais equilíbrio emocional e mais saúde. E aí eu falei também sobre como surgiu o Reiki, ou ressurgiu o Reiki. Se você não lembra, ou se você não viu,
Depois você assiste os encontros anteriores, que está lá muito explicadinho, tá bom? Então, com tudo isso, o que eu queria falar antes da gente começar o tema de hoje, é porque que eu falei aqui, né, que a gente tem um curso de Reiki 1, um curso de Reiki 2, na verdade a gente tem também um curso de Reiki 3A e 3B, né? O Reiki, como eu falei, né, o próprio Mikao Usui, ele iniciou o processo, então, trabalhando mais no corpo físico. E esse é o grande foco do nível 1, mas não é só isso. O nível 1 do Reiki é o despertar. É o momento onde a gente se conecta com essa energia e a gente vai trabalhar, então, com a gente. Primeiro foco aqui é em nós. Olha que legal. Então, o Reiki nos ensina algo que, se você ainda não percebeu, se você ainda não entendeu, e segue aí focando só em ajudar os outros, fazer pelos outros, sempre os outros, e esquece de você, o Reiki nos ensina isso. Então, a gente começa no nível 1 focando em nós, no nosso bem-estar, na nossa saúde, no nosso controle emocional, né? Mas muito mais na relação com o corpo físico. Então, o Reiki, ele vai proporcionar um bem-estar muito grande, e já no nível 1, tu tem ganhos fantásticos, não só no corpo físico, porque o Reiki é uma energia inteligente, então ela vai trabalhando tudo que você precisa naquele momento. E aí, quando a gente entra no nível 2, é o momento que a gente pode se tornar, então, um terapeuta reikiano. É a partir do nível 2 que você consegue atuar, de fato, profissionalmente com o Reiki, ajudando mais pessoas, expandindo esse trabalho, inclusive enviando o Reiki à distância para o planeta. Olha que incrível. Sim, nesse momento maluco aí que a gente está vivendo, a partir do uso do Reiki, a gente pode ajudar aí a mudar essa energia que o planeta está passando, aí mudar toda essa situação que a gente está vivendo. Claro que só uma andorinha só não faz verão, né? A gente precisa expandir esse trabalho, e por sorte a gente tem muitos reikianos fazendo isso todos os dias no mundo todo, tá? Então, no nível 2 é isso. No nível 2 também você recebe uma série de ferramentas novas que te permitem atuar à distância, enviar Reiki à distância para as pessoas que estão precisando. A gente consegue também focar no nosso passado. Lembra que eu falei que a gente não muda o passado, mas que a gente consegue equilibrar essas energias, né? Dar um novo olhar para aquele passado, às vezes meio dolorido, meio nhequento ali. A gente consegue fazer isso através do uso do Reiki. Então, isso é a partir do nível 2, você já consegue fazer isso. E aí, então, no nível 2, o grande foco é no nosso emocional e no nosso mental. Quando a gente entra no nível 3A, então é como se a gente fosse jogando, né? Como se fossem fases no videogame. No nível 3A, a gente entra, então, já numa energia mais voltada para a espiritualidade. A gente consegue olhar para outras situações do nosso passado, às vezes de vidas passadas, inclusive. No nível 3A, você consegue enviar Reiki para o planeta de uma forma muito mais ampla. A gente tem uma série de ferramentas que a gente vai adquirindo no nível 3A. Tá? E no nível 3A, então esqueci de falar, no nível 2, você se torna, a gente trabalha com a transformação. E é um momento que você consegue aí mudar os seus hábitos alimentares, seus hábitos na vida, consegue mudar as suas crenças, trabalhar muitas coisas em relação ao seu mental, né? E também emocional. Então, a gente começa a ter mais equilíbrio emocional a partir do nível 2, que é a transformação. E o 3A, então o 3A é o momento que a gente se torna mestre de nós mesmos. E aí, somente fazendo, você vai entender o que eu estou falando, mas você realmente ganha mais ferramentas, mais força, né? Eu brinco que nós nos tornamos um canal de Reiki, então é como se a gente tivesse uma torneirinha na nossa mão, e a cada nível essa torneirinha vai se expandindo, e no nível 3A, então, aquele Reiki que você começa timidamente a enviar à distância para o universo, para o planeta, no nível 2, no nível 3A, você consegue fazer com muito mais facilidade. Também o tempo de tratamento acaba diminuindo drasticamente, né? A cada nível que você vai evoluindo aí. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão, de novo, vai ser um dia com uma aula, com um encontro enorme, e não é meu objetivo. Então, no 3B, é quando você se torna, de fato, um mestre em Reiki. E é a partir do 3B que você consegue iniciar outras pessoas e levar o Reiki para mais pessoas.
acender mais luzes, né? Porque Reiki é luz, Reiki é energia, mas é uma energia muito positiva, muito amorosa. Então, cada pessoa que é iniciada é como se fosse uma luzinha que se acende, é como se fosse um coração que é aberto para ajudar aí a transmutar a energia do nosso planeta. E claro que nós vamos falar sobre isso mais para frente, né? Eu vou falar sobre os cursos mais para frente, mas eu queria só fazer você entender, né? Quem sou eu, por que eu estou falando de Reiki, o que você está fazendo aqui, né? E aí hoje, então, nós vamos falar sobre a nossa casa, ou melhor, as nossas casas. Como assim, Aline? Sim, nós temos duas casas. A nossa casa física, né? Eu tô aqui hoje, eu mudei até o cenário para você ver que eu tô em casa, né? Não é só uma parede branca no fundo. Eu tô na minha casa física. Mas a gente também tem a nossa casa, que é o nosso corpo, os nossos corpos, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Fica tranquilo, tá? Mas então, qual é a ideia? A gente começou a falar ontem sobre energia. Nós vamos continuar falando de energia, é claro, né? Porque Reiki é energia, não tem como fugir, não tem como falar de Reiki sem falar em energia. E aí eu te pergunto, que nem eu te perguntei ontem, como é que tá a energia da sua casa? Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui breve. Vamos fazer um diagnóstico aí da sua casa. Começando, você tem plantas hoje na sua casa? Como é que estão as tuas plantas? Eu brinco, né? Elas estão felizes? Elas estão saudáveis? Ou as suas plantas estão sempre doentes? Como é que tá isso para você? Me conta. Me conta como é que como é que estão as tuas plantinhas. Se quiser, comenta aqui embaixo, nos conta. Mas eu acho que ninguém quer dizer que é assassino de planta, então deixa quieto. Mas de qualquer forma, as plantas, guris, elas são filtros de energia na nossa casa, tá? Então, se as nossas plantinhas estão morrendo, se elas estão tristes, ou pior, talvez já tenha acontecido aí contigo e você vai lembrar agora quando eu falar. Você tá com uma planta linda, cheia de flores na entrada da tua casa, e aí chega aquela cunhada asquerosa, chega alguém com uma energia muito carregada, e a pessoa vai embora, quando tu olha no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, a planta morreu, ou secou, às vezes ela até seca. Por que ela fez isso? Porque ela doou a energia dela para melhorar a energia do teu ambiente. Então, aí você já sabe, já vai ter uma ideia de como é que está a energia na sua casa. Então, as plantinhas estão bem, estão felizes, show. Se não estão, tem como melhorar. E aí, outra coisa, são 3 filtros, né? Nós somos o quarto nessa série de filtros, né? A gente tem as pedras, os cristais, que eles são muito resistentes e eles vão, inclusive, transmutando as energias, vão purificando, vão limpando esses ambientes, né? Então, aqui eu tenho uma ametista, que é uma pedra que, de fato, transmuta as energias. Claro que eu preciso também cuidar dessa energia para que ela também não precise trabalhar tanto, né? Mas ela ajuda, sim, nesse trabalho. Certo? Então, a gente tem as pedras e é legal a gente ter isso na nossa casa. Então, se você não tem pelo menos um cristal transparente aí na sua casa, providencia. Isso vai ajudar. E aí, às vezes, vai ter situações que a gente, inclusive, vai perceber que as pedras se quebram, racham, né? Começa a ter rachadura nas pedras. Isso é sinal de que ela está purificando aí, limpando as energias do seu ambiente, certo? Isso a gente consegue ver com muita clareza quando a gente utiliza um pêndulo. Eu esqueci de pegar meu pêndulo, mas pêndulo é uma pedra, né? Que normalmente a gente faz em cristal, mas tem também em madeira, mas eu tô falando de cristais, então eu vou falar do exemplo. É como se fosse uma pirâmide, um triângulo, né? E aí tem um fiozinho, e a gente utiliza esse pêndulo, esse cristal com um fiozinho ali, para, primeiro, a gente pode utilizar isso para purificar, para equilibrar os chakras, mas também para medir as coisas na nossa casa, para decidir até que roupa ir numa entrevista de emprego, enfim. E isso é um dos bônus, tá, guris, do curso de Reiki, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. De qualquer forma, quando a energia está muito carregada, inclusive esse cristal do pêndulo se parte. Então,
o cristal tem um grande potencial aí de filtrar essas energias densas da nossa casa. As plantas, que nem eu já comentei, bichinhos de estimação. Sabe aquele animalzinho que está sempre doente? Claro, a menos que seja uma doença hereditária, que daí não tem muito o que fazer, mas ele fica doente com muita facilidade e você leva no veterinário e não tem nada, ele não descobre o que está acontecendo. Isso também pode ser energias na tua casa, certo? Então, observa, né? Vai fazendo aí uma análise da sua casa nesse momento para ver como é que tá essa energia. Como é que estão as coisas por aí, certo? Então, recapitulando, né? Cristais, plantas, qualquer tipo de planta, né? Sabe quando a pessoa mata até suculenta, até cactos morre na casa? Tá, entendi, né? Então, os bichinhos de estimação e nós. Se a gente está sempre doente, a gente está sempre com algum problema de saúde, também é bom dar uma olhada, primeiro na nossa casa física, né? No nosso ambiente, onde a gente mora, mas também na nossa casa espiritual, né? A gente tem um espírito, uma alma, e ela veste o nosso corpo. Então, a gente precisa também cuidar do nosso corpo de várias formas, começando pelo que a gente está comendo, né? Agora que comecei a estudar Ayurveda, para mim fica cada vez mais claro isso, mas tudo que a gente consome, de todas as formas, influencia aí na nossa saúde, na nossa energia. Então, que tipo de alimento você está consumindo? Quando a gente consome só produtos industrializados, não vai dar certo. Olha o rótulo, né? Pega o rótulo daquela embalagem que tu acha que é saudável, né? Para mim, o grande choque, anos atrás, foi a barrinha de cereal. Quando tu olha os ingredientes, tem um monte de coisa que tu não sabe nem o que é, porque é uns nomes só científicos ali, porque é pura química, né? E açúcar, muito açúcar. Então, tudo isso vai afetando a nossa energia, vai afetando a nossa vitalidade. Então, é bom começar a observar. E quanto mais alimentos vivos, né? Então, frutas, verduras, legumes aí que a gente consumir, melhor. E a carne também tem toda uma discussão que eu não vou entrar no mérito da questão, até porque eu, Aline, não sou vegetariana ainda, não sei como é que vai ser no futuro, mas eu ainda sinto necessidade de consumir carne, então pelo menos eu tento ao máximo observar de onde ela vem, né? Se é a galinha feliz, se a vaquinha é feliz, né? Enfim, a gente tenta melhorar ao máximo a nossa alimentação e isso influencia, sim, na nossa vida de uma forma muito ampla. Mas também tem a questão do que a gente está consumindo, que a gente falou ontem, né? O que eu estou lendo, o que eu estou assistindo na televisão, quem são as nossas amizades? Sim, isso também. De repente faz um detox aí nas amizades, dá uma revisada. Se a pessoa só fala de coisa ruim, só te critica, só te chineleia, só te xinga, só te diminui, será que ela vai ser uma contribuição na tua vida? Talvez não. Marido, como é que a gente faz? Bom, aí tem que se estudar melhor. Não posso simplesmente dizer pega e joga pela janela. Não é assim que funciona também. Às vezes a gente tem algum aprendizado aí pela frente que a gente vai ter que buscar equilibrar. Mas, de qualquer forma, então, tudo que a gente consome afeta na nossa energia e na nossa saúde, no nosso corpo, que é um assunto que nós vamos falar, não sei se amanhã, eu acredito que vai ser lá na terça-feira. Mas, de qualquer forma, então, como é que tá a tua energia? Como é que tá a energia do seu ambiente? Do ambiente eu brinquei, né? Que você entra e já quer sair correndo. Ou você entra, se atira no sofá como se ele já tivesse um buraco ali, tu não consegue nem levantar. Isso é um sinal claro de que você precisa cuidar aí da energia da sua casa, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem uma ferramenta, tem uma técnica muito simples e muito fácil de usar. Você pode utilizar em qualquer lugar. E a grande vantagem é que você não precisa de cristais, de ervas, né? De nada para fazer. Então, você pode fazer até na rua.
por isso que eu vou falar ela, vou explicar ela aqui para vocês. E talvez, se você já assistiu alguma outra live minha ou participou da primeira edição da jornada, você já conheça essa ferramenta, mas eu tenho certeza que você não está utilizando todos os dias. Então, vamos aprender de novo? Esvazia a xícara nesse momento e vamos trabalhar, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Se você está comigo no celular, eu quero que você largue o celular de lado por um momento, senta aí numa posição confortável, relembrando, né? Respira profundamente e lentamente, do jeito que você consegue, tá? Eu não quero ninguém aqui passando mal, então eu quero que você se conecte aí com você nesse momento, tá bom? Para fazer esse exercício. Se conectou? Posso continuar? Você está pronto? Você está pronta para esse momento? Vou só colocar a musiquinha de novo aqui. Não sei se vocês escutam, mas para deixar um fundo aqui para nós. Então vamos lá. O nome da técnica é VBD, Violeta, Branco, Dourado. Lembrando, tá? Que você, se vier outra cor na hora da técnica, não tem problema, coloca a cor que vier, porque é a cor que a tua casa está precisando. A ideia aqui é que vocês comecem também aí a usar a intuição. Eu quero te convidar para que a partir de agora, tudo que você fizer, você sinta. Qual é a mensagem que vem? Porque muitas vezes a gente recebe aí uma inspiração, como se alguém falasse com a gente, e às vezes a gente acha que a gente está ficando louco, né? Porque a gente está falando sozinho, não é sozinho. Provavelmente a gente está recebendo aí uma mensagem de algum ser de luz, de repente do nosso anjo da guarda. De novo, se não acredita em nada disso, não tem problema, show de bola, toca a ficha, tá? Mas a gente às vezes recebe, então, essa intuição, essa inspiração, e aí a gente precisa começar a ouvir isso. Então, essa é a grande sacada de hoje, tá? Eu quero que você comece a ouvir as mensagens que você recebe. Comece a ouvir o teu coração, comece a ouvir, por exemplo, assim, quando você está em dúvida do que fazer, como fazer, pede inspiração e deixa vir. E o que vier, vem bem, tá? Então, a gente jamais vai receber uma inspiração errada, a menos que a gente esteja com uma energia muito cagada aí, desculpe o termo, mas, no geral, a gente recebe, então, essas inspirações e a gente acaba ignorando, a gente acaba esquecendo. Então, eu te convido a começar a ouvir mais o que você recebe de mensagem aí, de inspiração. E não estou falando daquela pessoa que não gosta de nós e vem e fala um monte de coisa. Não, não é isso. É como se fosse uma voz interna. E é isso que eu quero que você comece a resgatar, então, tá? Você comece a se ouvir mais, a ouvir mais a tua voz interior. Ouvir o teu coração, o que ele tem para te dizer, para te contar aí, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar a nossa técnica. Primeiro, eu quero que você analise a peça que você está, né? Se você mora sozinho, ou se você é o dono, entre aspas, da casa, mesmo que seja alugada, né? Que seja de você, ou que as pessoas que moram contigo não se importarem, tu pode fazer para toda a casa. Mas, nesse momento, a gente vai fazer só na peça que a gente está. Então, se eu estou no meu escritório, se eu estou no meu quarto, eu vou fazer nessa peça, tá bom? E aí depois você vai expandindo esse trabalho e vai fazendo ou em cada um dos cômodos, ou faz como se fosse para a casa inteira, certo? Bora lá, então. Então, largou o celular já, né? Então, respira fundo. E eu quero que você vá sentindo a energia desse ambiente. Como é que tá a energia? É leve? É pesada? É meio cinzenta? Qual é a sensação que você tem aí na sua casa? Continua de olhos fechados, tá? Vai respirando, vai se conectando com a sua casa, com a peça que você está nesse momento. Isso. E agora eu quero que você imagine uma cor. Eu estou fazendo uma adaptação aqui na técnica, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Mas eu quero que você imagine a cor que a sua casa está nesse momento. É cinza? É uma cor de gelo? É marrom? Qual é a cor que tá essa casa?
primeira cor que vier é a cor dessa sala, tá? Da peça que você está. Não precisa ficar inventando. E se não veio cor também, tá tudo certo. Então, agora, eu vou imaginar, então, que a minha sala tá cinza, tá? Então, o que vai acontecer agora? Eu quero que você imagine como se você tivesse um pincel gigante, tá? E você pegasse esse pincel e molhasse num balde gigante de tinta violeta. Roxa, violeta, lilás, qualquer variação aí do violeta, tá? E aí você molha esse pincel nesse balde de tinta gigante e você vai passando nas paredes, você vai sentindo que a cada pincelada que você dá nessa parede vai mudando de cor esse ambiente. E aquela casa, aquela peça que estava cinza ou outra cor que você imaginou, agora ela vai ficando violeta, ela vai ficando roxinha. E você sente que ela vai mudando não só a cor, mas também a energia desse ambiente. Então, nesse momento, se a energia estava densa, estava carregada e estava meio negativa, ela vai se transformando em outra coisa, que é o oposto daquilo. Então, se a energia era densa, agora ela vai ficando leve. Se ela era escura, ela vai ficando mais clara. Se ela era negativa, ela está ficando positiva. E você segue pintando, então, essas paredes aí de violeta. Pinta a porta também, pinta a janela, pinta tudo de violeta. Se você não consegue visualizar, também tá tudo bem. Você só mentalmente faz como se fosse um comando para pintar as paredes, portas e janelas de violeta, tá bom? Isso. E quando finaliza, eu quero que você, de olhos fechados, tá? Visualize todo esse ambiente ou toda essa casa na cor violeta. Respira fundo e sente que agora a energia é outra. Agora a energia é mais positiva. Você até sente vontade de ficar nessa casa, de ficar aí nesse ambiente, né? Certo? Então respira de novo. Sente essa energia nova aí nesse ambiente, renovada. E agora a gente vai trocar o pincel e vai trocar o balde também. Agora, o balde de tinta que surge na tua frente, gigante aí, é um balde branco de tinta branca, tá? E aí você pega o pincel e agora você vai pintando essas paredes, tá? E essa tinta é mágica, tá? Não precisa passar mais de uma camada, na primeira já fica branco, tá? Então você vai pintando essas paredes agora tudo de branco, as portas, janelas, tudo vai ficando branco nesse momento. E o que esse branco representa, guris? Esse branco, ele representa a pureza. Então, nesse momento, a gente vai purificando e vai energizando esse ambiente. É como se a gente estivesse botando um pouquinho de fermento naquele violeta que a gente colocou antes, tá? Então, vai aí pintando todas as paredes, portas, janelas, todos os buracos aí, pinta de branco nesse momento, mentalmente, tá? Se não enxergou, tá tudo bem, só mentaliza que você tá pintando as paredes aí de branco. Respira fundo, sente essa energia, observa como você se sente nesse novo ambiente. E agora, a gente tem mais uma cor, mas essa cor não vem num balde, ela vem como uma chuva. Não importa que não tem que tem um telhado, tá? É mental que a gente vai criar essa imagem. Então você imagina uma chuva dourada. Pode ser glitter, ou pode ser simplesmente os raios de sol que vão entrando aí nessa peça, entrando nessa casa, e vão agora, então, protegendo, selando a energia nesse ambiente. E você sente como se a sua casa realmente estivesse protegida, blindada aí contra aquelas energias que a gente comentou lá, aquelas energias densas que vão entrando pela nossa porta, quando a gente abre e recebe as pessoas, pela nossa televisão, pelo nosso celular, por tudo que é lugar, tá? Então agora essa energia está protegida, a nossa casa está protegida, selada, blindada aí, passa, né, vê essa energia também chegando nas portas e janelas,
para proteger o seu ambiente. Respira fundo. Isso. E agora pode abrir os olhos e me comenta aqui comigo como você ficou, como você está se sentindo nesse momento. Você ficou bem? Você sente que o ambiente mudou de energia? Provavelmente você sentiu. E aí, lembrando que se nesse momento, quando você refizer essa técnica, não vier o violeta, branco e dourado, ou não vier nessa ordem, tá tudo bem, tá tudo certo. Usa as cores que você intuir e faça esse exercício diariamente. Isso vai ajudar aí a mudar a energia da sua casa, a energia na sua vida também. Nós vamos falar sobre proteção energética amanhã, tá? Amanhã a gente vai falar sobre proteção energética, mas aí a nossa, a pessoal, tá? Eu não quis entrar nesse assunto hoje, porque eu queria que você trabalhasse a energia da sua casa, que você fosse observando como está a energia na sua casa. E eu espero que você volte aqui, assista esse vídeo de novo, tá? E refaça o VBD, a técnica, né? Violeta, branco, dourado, mais vezes aí, faça em cada um dos ambientes para realmente mudar a energia da sua casa. A sua casa tem que ser o lugar onde você vai para recarregar as suas baterias e não para se sentir pior do que quando você está na rua, certo? Tá tudo bem aí? Posso ficar tranquila? Você sentiu? Coloca nos comentários, comenta aí comigo, tá? E só para dar uma palhinha do que a gente vai falar amanhã, eu me lembrei agora de um exemplo, né? Em relação à nossa energia pessoal. Ontem eu estava no WhatsApp, eu entrei em contato com vários clientes meus, né, para ver como é que eles estavam. Falei com alguns amigos, liguei para minha madrinha, né? Aproveitei ontem, tirei um tempinho aí no fim do dia para conversar com as pessoas, porque na correria a gente acaba não tendo tempo para nada, né? Então eu tirei um tempinho para isso. E uma das pessoas que eu conversei ontem, ela está passando por uma fase bem difícil, ela está numa depressão muito profunda. E aí, o simples fato, eu nem liguei para ela, tá? Eu não mandei áudio, eu falei pelo WhatsApp, mandei uma mensagem de texto. Eu captei toda aquela energia e eu me senti tão mal que eu cheguei a chorar. Aí eu me lembrei, opa, não, isso não é meu, né? E aí eu consegui na hora já mudar ali a vibração, não entrar naquela energia. Mas para vocês terem ideia que não é só quando a gente está com a pessoa, não é só quando a pessoa vai na nossa casa. O simples fato de eu pegar o telefone e mandar uma mensagem, eu já me conecto com aquela pessoa que está lá do outro lado, às vezes do outro lado do mundo, e eu já consigo sentir aquela energia. Então é muito importante a gente cuidar da nossa energia. Por isso que eu venho falando sobre isso, por isso que eu falei ontem, por isso que eu falei hoje, por isso que eu vou falar amanhã, tá? Claro que a partir do momento que você se torna reikiano, esse processo aí de eliminar essas energias acaba sendo muito mais fácil. Mas eu vou dar, então, ferramentas aqui para que você faça isso contigo, mesmo sem ser reikiano, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, que nesse momento, então, vocês sintam a casa de vocês harmonizada, com uma nova energia, para que o restinho do seu sábado aí e para que o seu domingo já tenha outra vibe, outra energia e que de repente até aquelas brigas que andavam acontecendo na sua casa já comecem a diminuir, tá bom? Então a gente se encontra amanhã no mesmo horário, no mesmo lugar. Eu vou mandar o link lá no grupo, fica tranquilo, tá? Então amanhã às 20h30 a gente vai falar sobre proteção energética pessoal. E eu te espero que você consiga assistir comigo, mas se não vai ficar gravado, não tem problema, você pode assistir no seu tempo. E se você chegou agora, se esse foi o primeiro encontro que você assistiu, faz aí um Alineflix, né? Aproveita que a gente está no final de semana e assiste os outros vídeos para você não perder essa oportunidade e para você já começar aí a transformar a sua vida e se conhecer melhor, certo? Nos encontramos amanhã. Um beijo, bom descanso, fiquem bem e muita luz para nós. Tchau, tchau!